Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Tony, o Guarani tem aí 4 pontos conquistados na competição, é vice-líder do seu grupo e está fazendo uma campanha, num primeiro momento, de manutenção. Dá para se pensar já em algo diferente no campeonato, em se buscar uma classificação, ou num primeiro momento realmente o campeonato será de manutenção? Boa tarde, Marcos. A gente sempre disse que o nosso primeiro objetivo é conquistar os pontos para que a gente permaneça na Série A1, mas obviamente que a gente não tem deixado de pensar na pontuação para que a gente possa classificar. Isso é uma luta nossa diária, a gente tem conversado e batido nessa tecla dia após dia, jogo após jogo. Não dá para a gente fazer muitos planos, mas a cada rodada que passa a gente está entendendo que é cada vez mais possível que a gente consiga atingir o nosso objetivo principal desse primeiro semestre aí, que é a classificação para as quartas de finais. E a outra pergunta, até abusando um pouco da sua experiência, como é que você vê essa determinação aí, essa paralisação do Campeonato Paulista, uma determinação aí do governo do estado, do governador João Dória? Até que ponto, na sua opinião, isto vai afetar os atletas e, por consequência, os clubes também? Eu acho que, infelizmente, o governador está bem perdido. Assim como outros membros aí, eu estava ouvindo uma entrevista agora do Casagrande antes de eu vir para o clube, extremamente perdido também. Eu acho que se fosse solucionar o problema do nosso país na questão do âmbito do Covid, eu seria totalmente a favor. Eu acho que ninguém pensaria 2 vezes. Se nós soubéssemos que essa paralisação de 15 dias, ou que fossem 30 dias, fosse solucionar o problema, fosse vagar mais leitos nos hospitais, eu seria totalmente de acordo. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. O futebol parando não vai resolver o problema dos leitos nos hospitais. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa situação, com o Covid. Eu tenho familiares idosos, meus pais. A gente sabe que a situação no país não está fácil, mas a gente vem sendo testado toda semana, a gente vem tomando os cuidados necessários. Alguns jogadores tiveram o Covid. Aqui mesmo, ano passado, foi um clube que teve bastante caso. O Corinthians agora bastante caso. A gente não tá livre disso. Mas eu acho que, como eu disse, se fosse resolver o problema, eu seria totalmente a favor. Infelizmente eu não vejo que isso vai ser a solução, e acho que bastante difícil aí para que a gente possa paralisar tudo novamente, depois retornar tudo novamente. A gente não sabe ainda ao certo se vai ser uma paralisação geral, total, só de jogos, vai poder manter treinando, não vai, enfim, ainda muitas dúvidas, muitas questões, mas a minha opinião sincera aí é essa. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Tony, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu posicionamento em campo, né? Nessas 3 rodadas aí que o Guarani disputou no Paulista, você foi titular em todas elas. Contra o Ituano, jogou um pouco mais recuado, né? Perto ali do Bruno Silva e do Índio, mas um pouco distante do ataque. E já nas partidas seguintes, Botafogo e Bragantino, você jogou um pouco mais encostando no Rafael Costa, participando um pouco mais à frente. E o próprio Alan Al disse que te vê mais como meia do que propriamente um volante. Embora a gente te conheça mais como um terceiro homem de meio ali, vindo de trás, do que propriamente um armador. Queria que você falasse um pouco dessa situação. Cara, no primeiro jogo eu fui utilizado um pouquinho mais atrás, com uma função tática um pouco diferente. Já na segunda partida o Alan conversou comigo, perguntou se eu me sentiria à vontade. Eu disse que sim, jogar um pouco mais adiantado. Na terceira partida também. Eu já fiz as duas, né? Já joguei um pouco mais à frente, um pouco mais atrás. Nos últimos anos eu tenho jogado vindo mais de frente, né? Jogando um pouco mais atrás, como segundo, terceiro homem de meio campo.
Mas o que eu conversei com o Alan é que, independente do que aconteça, o que ele precisar de mim, o que o Guarani precisar de mim, eu vou estar à disposição. Da maneira que ele achar que eu vou ser útil, eu estou totalmente aberto aí e à disposição para que a gente possa ajudar, independente do que vai acontecer. Eu, obviamente, gosto de jogar um pouco mais adiantado, porque você fica mais próximo do gol, né? E jogar próximo do gol é sempre melhor para quem é meio campo. Mas eu também, nos últimos anos, desenvolvi essa característica de jogar um pouco mais recuado. Gostei, me adaptei bem também. Acho que depende muito das características do jogo, do adversário, da situação. Enfim, eu vou continuar trabalhando e no que for preciso aí, o Alan, não só o Alan, mas todos do grupo, o torcedor, pode contar comigo que eu vou tentar realizar o meu melhor. E falando sobre o jogo de sábado, né, considerando que ele vai acontecer, né, você já comentou aí sobre a questão de paralisação do governo, enfim, mas a gente ainda acredita que possa acontecer esse jogo. Que desafios você espera, né, diante de um São Bento, que é o único time que ainda não pontuou no campeonato, vem de um rebaixamento na última temporada, deve vir aí para tentar somar um ponto. Quais dificuldades, principalmente para tentar furar um eventual bloqueio defensivo do adversário, vocês acham que vão ter no sábado? Cara, um dos jogos mais difíceis, porque tem jogadores lá de qualidade, tem alguns amigos meus lá, conheço alguns atletas. A equipe, quando não pontua nas primeiras rodadas, sempre que você vai jogar a rodada seguinte, é o jogo mais importante da vida, e assim foi com a gente. Nós passamos por uma dificuldade na primeira rodada. Na segunda rodada nós tivemos que ir a Ribeirão e jogar o jogo da vida. Então vai ser assim com o São Bento. Nós atletas, o torcedor, não adianta esperar que vai ser um jogo fácil, porque jogar contra equipes que vêm de momento assim é bastante complicado. Agora basta a gente entender como é que vai ser a partida, entender que vai ser um jogo difícil, encarar com tal responsabilidade, saber da responsabilidade que a gente tem em conquistar os nossos objetivos desse primeiro semestre aí. E vai ser um jogo extremamente importante. Respeitar a equipe deles, entender como é que a equipe deles trabalha, como é que eles vão funcionar dentro de campo, e a gente se adaptar para poder fazer um bom jogo e realizar a primeira vitória dentro de casa. Marco Guarizo, Rádio CBN. Tony, quarta rodada do Campeonato Paulista e o terceiro jogo do Guarani no Brinco. Por enquanto teve aquela derrota contra o Ituano e o empate contra o Bragantino, né? Qual a principal dificuldade que você vê do time do Guarani jogando dentro de casa, já que não conseguiu somar esses pontos e ganhou fora de casa? Cara, nada específico. Não posso dizer que tenha uma dificuldade específica. Cada jogo é uma situação, cada adversário traz uma dificuldade, um grau de dificuldade diferente. Nossa postura é que eu acho que não deve mudar. Nossa postura que tem que evoluir, a gente tem que melhorar. Tem questão de entrosamento que tivemos muita dificuldade no início do campeonato, apesar da gente estar ainda somente indo para a quarta rodada, mas agora a gente já se conhece um pouco mais, um pouco melhor. O que a gente não pode é mudar nossa postura. Continuar sendo uma equipe agressiva, uma equipe que mantém a posse de bola, que é uma das equipes que mais tem posse de bola, mas também é uma das equipes que mais cria oportunidade. Então a gente manter a nossa postura, conseguir colocar em prática todo o trabalho da semana em cima do adversário, para a gente conseguir essa tão sonhada e esperada vitória dentro de casa nesse ano. Tony, depois que o Campeonato Paulista começou, primeira vez que o Guarani tem uma semana para treinar antes dessa partida contra o São Bento. Além da responsabilidade já perguntada, né, pela campanha ruim do time adversário, o que o torcedor bugrino vai poder ver de diferente na equipe? O que foi trabalhado essa semana, principalmente nas jogadas ofensivas, né? Estamos trabalhando ainda. Ontem tivemos um dia bastante produtivo. Acho que essa questão ofensiva ela é importante, assim como a questão defensiva. Acho que as duas coisas caminham juntas.
Mas, como eu disse na pergunta anterior, a gente tem que focar na nossa postura, entender que a gente tem que ter um equilíbrio bastante grande na questão defensiva e ofensiva. E a partir de ontem já começamos, trabalhamos dois lados, mas eu vou falar por mim, da questão ofensiva, ser um pouco mais agressivo na última linha, as movimentações, finalizações de fora da área, enfim, a gente tem bastante coisa para evoluir. Eu acho que a equipe é uma equipe que vem criando corpo a cada rodada. Acho que não estamos ainda no nosso ideal, mas acredito que estamos evoluindo e que ainda tem bastante coisa boa para acontecer e para que a gente possa evoluir. Tem chegado alguns atletas, alguns jogadores, eu acabei de chegar também. A gente tem procurado se adaptar o mais rápido possível. Quem está chegando agora, a gente está tentando receber e entrar nessa adaptação, porque a gente não tem tempo. Então, a gente se entender o mais rápido possível. Eu falo por mim mesmo, eu jogando ali com o Bidu, hoje eu já entendo um pouco mais a maneira dele jogar, como é que ele joga, como é que ele gosta de receber bola, como é que o Rafael Costa entende o jogo, como é que ele se movimenta melhor, enfim. Eu acho que o mais rápido possível que a gente puder se adaptar a essas situações, a gente vai evoluir mais rapidamente. Oi, Tony, tudo bem? É o Ortiz aqui da comunicação do Guarani. A gente terminou as perguntas dos companheiros de imprensa. Eu tenho um aprofundamento para fazer com você, gostaria de fazer. Você já passou pelo tema aí na pergunta do Marcos Ruiz sobre a paralisação do Campeonato Paulista, né? No ano passado você estava no time da Ferroviária quando o campeonato foi paralisado, ficou parado ali por 4 meses e tal. Queria saber de você como é que foi aquele período, como é que você enfrentou aquele período de 4 meses sem jogar futebol e depois teve que jogar futebol de novo, né? Um recondicionamento, um reposicionamento de tabela. E se você teme que isso possa voltar a acontecer agora? Cara, a gente sempre teme, né? Foi um momento difícil, foram ali 3, 4 meses bastante complicados. A gente com muitas dúvidas, muitas incertezas, coisa que hoje acho que diminuiu um pouco. A gente tem um pouco mais de entendimento sobre o vírus, sobre tudo que tem acontecido, mas fisicamente e psicologicamente é bastante difícil, bastante complicado. Você não poder sair para fazer o que você ama, você não poder sair para trabalhar, buscar o sustento. Assim tem sido como a maior parte da população brasileira tem passado essa dificuldade ou passou essa dificuldade durante bastante tempo. Então eu acho que a gente tem que, na questão política, entender um pouco melhor essa situação, o porquê de tudo isso está acontecendo, porque muitas dúvidas, muitas coisas que acabam sendo obscuras e o futebol está no meio de tudo isso. A gente, a semana passada eu havia falado com o pessoal da federação, a princípio seguiria tudo normal, com todos os protocolos, com as testagens, redução do número de pessoas no vestiário, enfim, trabalhando no jogo. E agora vem essa determinação do governo. A gente fica triste, chateado. Vamos entender um pouco melhor aí como é que vai ser feita essa paralisação. E se acontecer essa paralisação, a gente espera que seja para o bem geral de todos. Como eu disse anteriormente, se eu soubesse que essa paralisação fosse ser o resultado dos problemas, eu seria o primeiro a optar pela paralisação. Mas infelizmente a realidade é outra. E eu acho que essa paralisação ela não vai desafogar os leitos, ela não vai resolver os problemas, muito pelo contrário, ela vai gerar muito mais problema do que solução.